Paz do Senhor para todos nesta noite, mais um dia de vida que Deus nos deu. E neste vídeo hoje vamos continuar no capítulo 2 de Gênesis e vamos enfocar-nos depois da criação, como Deus criou, como caiu e foi, entrou o pecado no mundo através da desobediência de Eva na formação, depois que Deus formou o Jardim do Éden. E hoje vamos falar no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, que diz assim: a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e ali pôs o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tomava em 4 braços. Eram os rios que regavam e passavam aí por o Éden. O Jardim do Éden, que algumas pessoas creem que era ali perto do Iraque que o jardim estava. E disse o Senhor Deus, e vamos agora para o versículo 18, como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou ajudante que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamariam. Para este, como chamaria a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes de todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora, ou seja, ajudadora, uma assistente, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Sabemos que naquele tempo eles não estavam vestidos, estavam nus porque eram inocentes, não sabiam o pecado, não conheciam o pecado, eram como na mente deles como uma criança que não tinha portanto, não tinha a estultícia ou a tentação para o pecado. Agora no capítulo 3 aqui de Gênesis, nos ensina a palavra do Senhor a tentação de Eva e a queda do homem. Foi aqui que entrou o pecado no mundo. Realmente, este tempo que eles estiveram nus e que viveram sem pecado, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, não se sabe se foi muito tempo, foi anos, porque diz que todos os seres viventes eram filhos de Deus. Toda a gente que havia naquele tempo eram filhos de Adão. Mais adiante se vê este pormenor. Ok, agora no capítulo 3 de Gênesis diz assim: olha, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Portanto, a serpente não fala. Sabemos que a serpente não fala. Sabemos que a serpente
é um animal que não fala. Agora, quem falou na serpente? A serpente certamente falou porque o inimigo se meteu nela, ou seja, Satanás. E disse à mulher, a serpente, veja lá, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e comeu, e ele comeu com ela. Havia ali uma tentação, era uma árvore favorável. E eles podiam haver passado sem tocar na árvore, mas houve aquela tentação e realmente eles comeram do fruto, o que Deus tinha proibido. E logo passou o seguinte, e foram abertos os seus olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Veja lá, depois do pecado, eles logo deram por isso que estavam nus. Já sabiam a diferença entre o bem e o mal. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Imagine-se folha de figueiras fazendo um avental. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Tiveram vergonha, porque sabiam que estavam nus, e realmente como se iam esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Foi a primeira desculpa que o homem se desculpou. Não foi a minha culpa, foi a mulher que me deste, ela que me fez eu pecar contra ti. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Mais uma desculpa, não foi eu, foi a serpente que me enganou. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Há pessoas que creem que a serpente andava em pé e agora que vais comer o pó da terra vais rastejar. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá no calcanhar, na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Só o homem deve dominar sobre a mulher, não realmente fazer um escravo, mas o que significa aqui que o homem deve ser o que está, portanto, em controle do que está passando. Aqui no verso 18 diz, espinhos e cardos também te produzirá e comerás da erva do campo. Então ele diz aqui que a terra será maldita por causa de Adão. E disse a Adão, aqui no verso 17, portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes.
veja lá, aqui nos dá entendimento que já havia muita gente naquele tempo, ela era a mãe de todos os viventes. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aqui quero fazer um parênteses, porque aqui volta a dizer: então o homem, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez fala no plural. E foi como eu disse no primeiro vídeo, uns dizem que é Deus falando com os anjos, que os anjos são criados um pouco maiores que o homem de estatura, à nossa semelhança, à semelhança de Deus. E à semelhança do homem, o homem é um pouco menor que os anjos em estatura, segundo aqui diz a Bíblia. Ok, no verso 24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Normalmente, aqui termina o capítulo 3 e já conhecemos da maneira como entrou agora o pecado no mundo. Voltamos em breve com outros vídeos, tornando a falar de outros temas. Deus abençoe a todos.